Alô mundo, que Deus vos abençoe hoje e sempre. Vamos lá continuar nosso estudo sobre Atos dos Apóstolos no capítulo 6. Estamos falando da instituição dos diáconos. Ontem nós falávamos de como foi feita a seleção por eles, as virtudes que esses homens precisariam ter. E agora nós vamos continuar aqui a partir do verso 4, que Pedro diz assim, que os apóstolos dizem assim: mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então vamos lá. Eles já passaram por toda aquela seleção, que a gente viu da Bíblia, das qualidades, das virtudes que se precisava ter. Então Pedro já falou lá, vocês têm que escolher entre vocês, a gente não pode perder tempo em servir a mesa, nós temos uma seriedade de orar e de manter a palavra, analisar a palavra, esse grupo, os apóstolos e os anciões, não eram só os apóstolos e os anciões, eles faziam aquele debate, saudável sobre a palavra. Mas será que aquele menino disse não é verdade? Será que essa vertente aí, vamos pegar o caso de Lilith, será que não tem sentido Lilith? Será que verdadeiramente Darwin não está certo? Os argumentos de Darwin, eles são aceitáveis, são ponderáveis. A teoria do Big Bang, ela faz sentido, não faz? E esses homens eram a responsabilidade de tomar as decisões daquilo que era condizente à realidade da igreja de Cristo naquele momento, não é? Hoje a gente sabe que é muito difícil. A igreja de Cristo, ela perdeu um pouco da identidade, da identificação dela, Haja vista, eu ouvi uma reportagem, eu ouvi e vi um pastor de uma igreja muito conceituada, referência para o povo pentecostal, e ele diz assim: olha, eu olho para esta igreja, falou o nome da igreja lá, do ministério que ela pertence, e diz assim: eu não reconheço mais. E olha que é o presidente da igreja, aquele que conduz essa igreja, dizendo assim: eu não reconheço mais o meu rebanho. Mudou tudo os conceitos, mudou tudo. Por quê? Porque a gente vai se perdendo nessa questão da palavra, de não zelar dela, de não cuidar dela, de não, de permitir que as coisas contra a palavra vão acontecendo. Nós falávamos, uma palavra que está direcionada na eleição dos obreiros. Nós elegemos obreiros que não têm qualificação, A igreja, ela anda como perdida, salvação. E aí eu vejo um erro e eu quero combater o erro, mas eu combato o erro praticando outros erros. Enfim, é uma coisa horrenda que está se acontecendo agora, E essas responsabilidades, claro, caem sobre a liderança. Eu tenho muita compaixão dos líderes das igrejas, não porque eles em si são inocentes, não é isso, porque eles são chamados para ser líderes, eles têm que se qualificar, eles têm que procurar conhecimento, eles têm que estudar, eles têm que se dedicar a orar, porque às vezes a carne é forte, a gente fala a carne é fraca, mas ninguém consegue vencer a carne, Às vezes ele precisa esmurrar a carne para obediência ao Senhor, e mesmo assim, às vezes corre o risco de praticar essas injustiças, De deixar uma pessoa qualificada fora de uma seleção e acabar elegendo alguém que não tem os princípios necessários para aquela atividade. Enfim, é tudo muito confuso nos dias de hoje. Nós precisamos dessa luz nos conduzindo para o centro da vontade de Deus. E aí ele tem a lista dos 7 homens que foram apresentados e encabeçada por, claro, nada mais, nada menos do que Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo,
E aí a gente já vai correr para falar um pouco deles. Então eles apresentam 7, entre os 7 se destaca Estevão, o primeiro nome da lista. Os apóstolos oram e põem as mãos sobre eles, né, para consagrar eles a obreiros, né, a diáconos. Existe uma guerra sobre a questão da separação dos diáconos ou da unção dos diáconos. No texto aqui não se fala sobre uma unção, fala que eles impuseram as mãos, né? Os apresentaram antes os apóstolos e esses orando lhes impuseram a mão e crescia a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava. Porque na verdade quando os apóstolos eles não abandonaram os seus ministérios, mas eles organizaram a igreja para que a igreja pudesse crescer, o crescimento é inevitável. Foi aquilo que nós falamos ontem. Só que esses homens, eles iam atender aquilo que os apóstolos sentiu de Deus que poderia ser um contratempo para sua missão. A palavra, então, a igreja ordenada, a palavra volta a crescer, a multidão volta a vir e os sinais voltam a acontecer. Pastor, isso é uma evidência de que os sinais não estão acontecendo por causa de tudo isso? Sim, grande parte. Eu não posso dizer que é só isso, né? Não é só os erros doutrinários, não são só os erros ministeriais que fazem com que o poder se não manifeste na igreja. Não é isso. Existe todo um contexto daquilo que nós estamos longe do Evangelho. Existe, né? Não estou dizendo que nós estamos desviados em si, mas de algumas práticas que a gente deveria observar e que a gente não observa, e que isso tem nos levado a viver um ano de sequidões, onde não há mais cura, onde não há mais libertação, onde não há mais a manifestação dos dons, e a gente vai se acostumando com isso, né? E eu lembro sempre de uma frase do Marins, que ele diz o seguinte: ofende, eu nem sei se a frase é dele, tá? Ofende aos bons, quem aos maus não pune. Quando a gente não tem uma correção dentro da igreja, quando a coisa é feita sem as bases, sem as diretrizes da Bíblia Sagrada, a gente vai enfraquecendo até a fé daqueles que são pessoas que queriam, né, participar, que queriam ver, porque quando a injustiça reina no meio do povo de Deus, a justiça já foi. O Espírito Santo está se debanteando aí, às vezes a gente não percebe, né? Como José e Maria, que vai se distanciando de Jesus, quando vê já está longe de vez, tem que regressar. E talvez a igreja hoje seja tão longe de Jesus que a gente precisa nos converter novamente. E aí vamos ver então um pouco sobre Estevão, verso 8 em diante. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aquele debate saudável que a gente fala. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então veja, a prova de que Deus estava com Estevão era justamente essa condição não humana, né, de falar da palavra de Deus e ver as coisas acontecer, ver os sinais, né? Não somos sinos vazios e gelados, né, que precisa que se mova para fazer barulho, mas também é só barulho e acaba rápido. Então, na verdade, Estevão era um homem cheio de poder, ele fazia com que as coisas fluíssem na vida dele, usando o poder de Deus, usando a virtude do Espírito Santo. E aí, contra a justiça de Deus, né, se você for ler lá a Gálatas 5, o fruto do Espírito, contra essas coisas não existe lei. Quem que pode nos condenar por agir certo? Quem pode nos condenar se nós amamos uns aos outros? Quem pode nos condenar se nós perdoamos uns aos outros? Se o nosso coração é puro diante de Deus para com o nosso irmão? Quem pode nos condenar
se quando nós estamos atendendo um pedido para uma ministração da palavra do Senhor, nós não estamos voltados na glória, nós não estamos voltados a um show, nós não estamos interessados na recompensa de que isso vai gerar, nós queremos fazer por amor a Deus. Isso é uma coisa muito gloriosa e não há lei contra isso, né? Não há lei de você ajudar as pessoas, não há lei contra você suprir a necessidade de alguém, não há lei contra você ser um servo de Deus, se você for realmente um servo de Deus. Aí às vezes algumas pessoas fazem baderna quando você vai com tá tocando, irmão. Não tô tocando em ninguém, sabe? Tô seguindo o meu caminho, mas uma parte do meu caminho é pregar a palavra de Deus, e essa é a forma que Deus tem nos permitido. Então louvamos a Deus por isso, não é? Aí, como eles não acham acusações contra nós, eles precisam ficar caçando fora, porque dentro da palavra nós somos irrepreensíveis, ou deveríamos ser, pelo menos, né? Não que eu seja, estou procurando chegar lá. No verso 12 diz assim: excitaram o povo e os anciões e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer, perdão, irmão, que em Jesus de Nazareno há de destruir esse lugar e mudar o costume que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, não é? Que é aquela coisa, as pessoas armam ciladas contra nós, caluniam, inventam mentiras, umas histórias meias bizarras, não é? Eu tenho até medo de pensar naquilo que se pode dizer de alguém mediante a possessão de uma coisa ruim na mente de alguém, não é? Eu tenho uma amiga, né, pastora, muito amiga minha, e ela pegou uma vez, ela foi na minha casa uma vez, e nós conversamos há algum tempo, cerca de 1 ou 2 horas, e eu nunca vou esquecer essa ocasião, porque quando ela foi embora, eu morava numa casa elevada, né? Ela desceu as escadas, lá do quintal, ela disse assim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? E eu disse: pode, claro. Ela disse: eu não pensei que o senhor fosse assim. E esse assim mexeu comigo, né? Daquela balançada, porque parece que vem bomba por aí. Eu perguntei, né? Falei: assim como, né? Como é que você acha que eu sou? Ela falou: sabe o que é, pastor? Desde que nós chegamos a esse lugar, nós ouvimos falar tanta coisa do Senhor, que o Senhor não tem carinho, que o Senhor não gosta de conversar com ninguém, que o Senhor é uma pessoa seca, que o Senhor não recebe ninguém na casa do Senhor. E aí hoje eu vim daqui e a forma que o Senhor me tratou, eu vejo que a gente ficou anos nos bloqueando para não nos relacionarmos com o Senhor, e que na verdade não era nada daquilo, né? Graças a Deus era mentira. E eu louvo a Deus por isso, né? Por ela ter percebido isso. Mas eu fico pensando que tipo de histórias ela ouviu ao nosso respeito, né? Tanto meu da minha esposa, para que ela não fosse em casa, para que ela não se abrisse, para que a gente pudesse pastorear ela. Qual foram essas histórias? Mas eu quero lembrar que ela ouviu disso num lugar que ela chegou, numa igreja que ela chegou, e parte desta igreja falavam assim ao meu respeito, né? Que Deus possa perdoar a todos e converter a todos. Não desejo vingança sobre isso, graças a Deus. É porque foi lembrado disso, né? Então, às vezes as pessoas, elas vão criar histórias, né? Elas vão usar a imaginação dela para criar uma fantasia, sei lá, sabe, né? Que vão denigrir a sua imagem, né? Já foram procurar minha esposa para dizer que sabiam um lugar, que eu tinha caído na fé, que eu tinha voltado para as drogas, e sabiam um lugar onde eu usava droga, né? E eu perguntei para minha esposa, falei: por que você não pediu para te levar lá, né? Numa época que a gente estava fazendo algumas orações no monte, né? Tinha um grupo de jovens lá que gostava de orar no monte, a gente estava acompanhando lá, até por sugestão do meu pastor presidente na época. Eu estava ajudando esses jovens, né? Aprendendo com eles. E aí houve esse burburinho. Eu falei para ela: você devia ter falado para ela te levar lá, né? E você podia ter ido.
Ela falou, não, eu confio em você, eu sei que era mentira. Mas é esse tipo de histórias, não é, que as pessoas vão falando, esses dias mesmo, não muito distante não, tá com, acho que cerca de 1 mês ou 2 meses, a Janaína foi numa igreja de uns amigos nossos, e aí perguntaram sobre mim a ela, né? Perguntaram, ó, e o pastor, e o Alexandre? Aí já tira até o título, né? E o Alexandre, como é que tá o Alexandre? E ela disse, não, tá bem, tá lá, tá fazendo a obra do Senhor, tá pregando lá, ajudando o pastor. Ele falou, não, mas nós ficamos sabendo que ele tá desviado, voltou a beber. Irmãos, fazem mais de 19 anos, né? Mais de 19, fazem quase 20 anos que eu não ponho uma gota de bebida alcoólica na boca, né? Não prego que isso seja pecado em si, mas eu tive problemas com isso e não quero, sabe, não tenho necessidade de beber, primeiro é isso, né? E não quero, se Deus me permitir, eu quero partir dessa para outra, mas sem o contato mais com bebida alcoólica, com substâncias químicas que afetam o meu raciocínio, né, a minha conduta. Não que eu posso falar assim, eu não posso dizer que nunca vai acontecer, mas nesse período nunca aconteceu. Eu cometi outros erros, outros delícias, mas não de voltar, né? Mas as pessoas espalham isso e a gente vai vendo que as pessoas têm que criar uma história maligna sobre alguém. Talvez você esteja ouvindo uma história maligna de alguém nesse momento e Deus está querendo dizer para você assim, ó, não leve adiante, não passe para frente, né? Eu lembro de uma época, como a gente conhece muita gente, irmãos, a gente, né, já vai desde 95 para cá, né, servindo a Deus, andando com pessoas que servem a Deus ou não. A gente vai ouvindo muitas coisas, né? Chile Cavalhares sofreu na mão do povo, que sempre tinha alguém que vinha com uma manifestação, uma história de que Chile estava fora do caminho do Senhor. Matos Nascimento já virou até membro da igreja lá da Unificação. Enfim, as pessoas falam tantas coisas, irmãos, que a gente nem sabe aquilo que é verdade e o que é mentira. E quando eu não sei o que é verdade e o que é mentira, eu preciso me calar, não levar isso adiante. No Código Penal brasileiro tem as coisas sobre injúria, sobre difamação, não é? Sobre a calúnia. Então, não propague, se você não viu, se você não é testemunha ocular, ou se você não viu com os seus próprios olhos, ou ouviu com os seus próprios ouvidos, não propague isso, pelo amor de Deus. Você corre o risco de estar deliberadamente servindo a Satanás, não é? Então, tomem cuidado com isso, não é? As pessoas denigrem aquelas que elas não entendem, as pessoas denigrem aquilo que não vê, né? A gente vê, por exemplo, as questões das minorias que hoje existem pelo Brasil afora, né? Eu não sou a favor de que se impeça ninguém que lute por uma causa, desde que essa causa seja justa, né? Eu admiro pessoas que são ativistas políticos, sociais, eu acho bacana isso, né? Eu tenho uma admiração por esse povo, mas eu sempre apelo para coerência, não é? E aí às vezes a gente vê, por exemplo, um grupo que pede respeito, e eu vou colocar o meu grupo, né, o evangélico. A gente vê muitos vídeos falando sobre a intolerância do evangélico, né? A gente vê muito vídeo falando da forma em que o evangelho se manifesta acerca de alguns assuntos, né, da atualidade, que nem o movimento LGBT, tem outras siglas que eu não acompanho. Enfim, tem bastante coisas, né? O feminicídio, o movimento feminista, enfim, há um monte de coisas que, né, de grupos que às vezes atacam os evangélicos por uma postura, e eu vou dizer, né, em grande parte sem conhecer a maioria dos evangélicos, às vezes conhecem poucas pessoas que têm uma atitude, né, por ignorância, por uma falta de instrução, que fazem isso. E às vezes generaliza, como nós também generalizamos algumas vezes, nós evangélicos, né? Mas eu acho por incrível o seguinte, como é que eu posso dizer que eu sou militante de uma minoria e que eu quero a igualdade social, se para que eu seja
né, que eu tenha o direito de que um evangélico não manifeste a sua opinião ao meu respeito, eu uso da minha liberdade para zombar da fé do evangélico. É isso que eu não entendo. Então essa pessoa, ela não quer, na verdade, uma justiça social. Ela quer o poder de ser tirano, porque ela quer nos humilhar, ela quer pisotear sobre nós. Eu sei que não é a totalidade desses movimentos que tem a postura assim, não é? Eu tenho consciência disso e eu estou dizendo isso, que eu tenho essa consciência porque eu quero que você também tenha essa consciência. As atitudes individuais dentro de qualquer movimento, dentro de qualquer religião, ela não pode ser base para que a gente crie, né, um sentimento de revolta contra essas pessoas, não é? Eu sempre digo, eu tenho um orgulho de ter dentro da minha lista de amigos, que não é muito grande, mas eu tenho pessoas de outros credos, né? Eu tenho pessoas que são do candomblé, eu tenho pessoas que são católicos, eu tenho pessoas que são místicos, né? Enfim, eu me relaciono com eles. A gente não confronta a fé de um do outro, não é porque tem medo, tem argumento, não, pelo respeito. E a gente entende que não é uma coisa bacana. Por exemplo, eu vou até depois pedir perdão para ela, porque eu não pedi a permissão dela antes de falar, né? Mas como ela é minha amiga, eu acho que ela vai me entender. Eu tenho uma jovem, né, amiga, que ela é do candomblé. A gente conversa, às vezes, né? E nessas conversas, a gente não fica um atacando o outro. A gente conversa das coisas boas, né? Nós somos corretor juntos, falamos do empreendimento, dos projetos, da forma de trabalho. Eu tenho amigos, né, que são gays, que são homossexuais, e a gente, quando senta, a gente não fica discutindo essa questão do homossexualismo como opção ou como cura, ou, sabe, a gente fala de coisas que são comum do nosso relacionamento. A gente fala, mas isso daí não é uma covardia, você tem que confrontar. Jesus andava com todo mundo e nem ficava sempre confrontando ninguém. Ele tinha pessoas, Pedro foi se converter depois de quase 3 anos de andar com Jesus, né? Nunca, você, com exceção daquela passagem em que o diabo toma a boca de Pedro, você não vê Jesus repreendendo Pedro toda hora, né? Você não vê Jesus nem repreendendo Judas, ao qual sabia que era o traidor. Então eu posso respeitar, eu posso me sentar na mesa para conversar com homossexuais, com pessoas de outros credos, pessoas de outra cultura. Eu tenho amigos pobres, eu tenho amigos ricos, enfim, né? Eu tenho orgulho de ser assim, né? Quando o assunto é a salvação, aí a gente tem que entender que eu não posso dizer que todos estão certos, mas todos os meus amigos sabem da minha posição. Todos os meus amigos sabem que eu sou cristão e que eu vou defender, se houver uma polêmica, eu vou defender o cristianismo. Aquilo que a Bíblia diz, não a minha razão, mas aquilo que a Bíblia diz. Todos eles sabem disso, não é? Eu não digo assim, não, você está servindo assim, tá beleza. Então, a gente evita entrar nessas questões, mas pelo respeito um ao outro e para que isso cresça. E eu acho o seguinte, se essas pessoas no meu meio de convívio, elas que ainda não são cristãos, que ainda não aceitaram Jesus, não se batizaram, não seguem a doutrina da Bíblia Sagrada, dos apóstolos, o que acontece? Eu acho que se elas olharem para mim e perceberem em mim alguém que é fiel à palavra de Deus, perceberem em mim alguém que representa verdadeiramente o reino dos céus, né, que realmente se parece com Cristo, então eu não preciso discutir religião com eles, né? Se Deus tiver a alcançar pela graça, Ele vai fazer isso, e a gente não precisa ficar brigando, desgastando à toa, porque não chega, né, a conclusão nenhuma, é quase igual ao futebol. Então eu queria que você pensasse nisso, né? Que você lembrasse que quando você se assumir como servo de Deus, você vai enfrentar muitos problemas, muitos, não é? E eu até gosto, né, eu uso isso como um termômetro para mim, que quanto mais distante eu estou dos aplausos desses hipócritas, né, que se envaidecem, desses apóstatas que ficam pregando teorias e teoremas que vão levando as pessoas para longe da verdade da cruz.
adaptando a crendice popular ao evangelho, trazendo os rituais do mundo, né, como nós chamamos, os rituais de outras religiões, os rituais da cultura local para dentro da igreja. E não estou dizendo nada contra esses rituais, que tem cada igreja, cada fé tem os seus rituais. O que eu quero dizer assim, na igreja evangélica, nós não praticamos essas coisas. Na igreja, da mesma liberdade que vocês têm de praticar isso nos seus templos, né, seja ele qual for, nós temos a nossa liberdade, e na nossa liberdade nós não usamos esses recursos, né, porque nós entendemos que Deus é um único, né, que o tempo do sacrifício com animais passou. Nós cremos que houve uma grande mudança na visão de um relacionamento com Deus, daquilo que era meramente humano para agora uma questão mais espiritual, né, que precisa ser super-humano para alcançar. Então é isso. Mas a gente precisa realmente entender que a gente tem que sermos pessoas que a gente saiba lidar com isso e que ninguém possa resistir, não é? Eu já vi alguns irmãos, quando vão falar de algumas outras religiões, aquela religião lá, se você chamar para orar, ele vai embora. Mas não é o que a Bíblia ensina, né? Que eu tenho que chamar alguém para orar para que ela entenda a minha fé. Ela diz que eu tenho que saber explicar a razão da minha paciência, da minha esperança, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e que nós vamos ser salvos, né? Eu tenho que ter uma sabedoria para fazer isso e tapar a boca do contradizente, que é Estevão, cheio do Espírito Santo, argumentando com uma seita, né, do chamado dos libertos, dos saduceus também, parece que estão aqui, mas ele consegue controlar isso e ele bate de frente. O ensinamento diz assim, né? É a mesma coisa que a gente for pegar, por exemplo, os usos e costumes e falar da calça, por exemplo, né? Tem muita gente que não consegue argumentar nem um debate simples de uma peça de roupa, né? Eu lembro que ainda muito novo convertido, eu tive uma oportunidade de debater com alguém, né, que já tinha muito mais tempo de evangelho do que eu, foi criado na igreja, na verdade, e ele estava numa igreja mais rígida, né, mais rigorosa nessa questão de uso de costumes das vestes, essas coisas. E eu estava conversando com ele porque eu tinha lido sobre a veste sacerdotal, né? E que na veste sacerdotal, quando Deus fala para fazer, dar o modelo da veste sacerdotal, ele tem que fazer uma roupa por baixo que vai da coxa até o ombro, né? Uma vestimenta para que não fosse vista a sua nudez. E se eu disse para ele, se Deus quisesse que nós usássemos calça verdadeiramente, né, irmão? A gente teria recebido, os sacerdotes teriam recebido essa ordem. Porque Deus conhecia que, mas o jeans foi inventado agora, mas Deus conhece tudo. Deus conhece o futuro como conhece o agora, como conhece o passado. Deus está na eternidade, né? Ele não está nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Ele está na eternidade, desde a eternidade. Então, aí ele teria feito assim. E aí ele argumentou algumas coisas comigo e eu percebi que ele estava com algumas coisas na cabeça, né? E aí marcamos um outro dia e eu voltei e eu levei da minha mãe tinha uma calça pantalona, né, que tem um tecido mais largo, tal, essas coisas. E aí eu peguei e levei a calça até a casa dele, começamos o debate e tal. Quando ele voltou para falar sobre isso, que na verdade o texto base para isso é não haverá vestes do homem na mulher e nem da mulher no homem, né? E aí então eu peguei a calça de pantalona quando ele começou a argumentar e eu dei para ele, falei, seu irmão, antes de a gente continuar, eu trouxe aqui um presente para o irmão, mas eu queria que o irmão experimentasse para ver se serve, porque se não servir, aí a gente troca, né? E aí ele abriu a calça assim, e ele disse para mim assim, ô irmão, que isso? Eu falei, então irmão, trouxe esse presente para o irmão. Ele falou, irmão, isso aqui é uma calça de mulher. Eu falei, como é que é, irmão? Ele falou assim, isso aqui é uma calça de mulher. Eu falei, calça de mulher? Então é uma veste de mulher. Então isso não pode ter no homem, mas pode ter na mulher, porque é uma veste de mulher, não é? E aí ficou meio assim, enrolou, e né, tem pessoas que não querem enxergar o argumento de ninguém, tem pessoas que não adianta você querer discutir nem ensinar, porque ela não quer receber o argumento. Ela aprendeu assim, ela nem sabe se está certo ou não, mas ela vai continuar assim. Então não perca tempo também. Depois de 2 ou 3 repreensão, deixe como a Bíblia nos ensina. Então é isso. Depois nós vamos começar agora, né, ver
as pessoas indo, né, mais dinamicamente contra Estevão, né? Nós vamos ver isso amanhã, se Deus permitir. E eu lembrei, né, que o texto termina dizendo que as pessoas olharam para Estevão e viu o rosto dele como de um anjo, né? A serenidade, às vezes, é uma coisa muito bonita no ser humano. A gente hoje vê os rostos apreensivos, inseguros, temerosos, a ver, né, alguém que é capaz de se manter em paz mediante toda a situação de perigo que corre, é bacana. E aí, eu lembrei, né, enquanto eu falava isso, de uma pessoa que nós congregamos muito tempo junto, que é a nossa irmã Cristina, a diaconisa Cristina. Quando eu saí, não sei se ela tem outra função hoje na igreja, mas a diaconisa Cristina era uma senhora de cabelinho todo branco. Eu fui amigo do filho dela, né? A gente se conheceu antes de eu vir para a igreja. Infelizmente, um dos filhos dela acabou tendo uma morte prematura, mas a gente via, e toda vez que a gente via ela lá, ela estava sempre serena, sempre com um sorriso, né? Um argumento aqui, nós temos a missionária Alice aqui, né, onde eu moro, que é a mesma situação. Independente do que estiver acontecendo, você olha para ela, ela está com um sorriso no rosto, ela vai te atender com um sorriso no rosto, ela vai te saudar com um sorriso no rosto, e tudo que ela fizer, você vai perceber um sorriso no rosto, independente da situação que ela esteja, independente da aflição que a sua alma esteja. Ela vai te tratar assim, sempre de uma forma carinhosa, amorosa e com um sorriso no rosto. E a irmã Cristina tinha um hino que ela costumava cantar, que é o 52, que dizia: vai tudo bem, né? Vai relatando um monte de situação e ela diz: tudo está bem. E é isso, a gente tem que ter essa calmaria. As pessoas têm que ver em nós esse rosto de serenidade, não esse rosto de apreensão que o mundo vive, de insegurança. Eu sei que nós estamos num momento difícil, eu sei que, né, vem chegando a eleição agora, vai haver um bombardeio de informações por aí, verdadeiras e mentirosas. Meu apelo para que você estude o candidato que você vai votar. Não faça mais protesto votando em palhaço, né? Porque aí quem fica com cara de palhaço é você. Não vote em alguém que você não conheça, que foi a justificativa que eu ouvi para a eleição do presidente atual, que as pessoas votaram nele porque não queriam votar no partido PT, né? Que vinha que vinha ganhando as eleições anteriores. Então, para não votar neles, eu voto em qualquer um. Não faça isso. Vote numa pessoa que você tem afinidade, vote numa pessoa que você acredite, que você olhe os planos de governo dele e te pareçam bem, pareçam coerentes. Mas é claro, né, quando você for votar e escolher isso, você também não pode esquecer que tem pessoas que não adianta você querer muito bem, porque ele não tem gabarito para ser um presidente, ele não tem um gabarito para ser um governador, né, para ser um deputado, essas coisas. Então não é só o carisma, mas vote com coerência, lute pelos seus direitos, né, para que a gente não acabe assim perdendo. Estevão então vai ser perseguido, amanhã nós falamos sobre isso. Se você está sofrendo perseguição, calúnia, afronta, eu louvo a Deus pela sua vida, né? A gente viu que é quase inevitável. Bom, amanhã a gente fala um pouco mais sobre Estevão, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. Quero pedir a você que continue orando por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. E hoje eu tenho uma causa, né, muito importante. Nós estamos orando pelo nosso irmão Cleberson. E eu peço a você que nos acompanha que permaneça em oração até que ele possa dar o testemunho de que Deus agiu na causa dele, né? Nós vamos continuar intercedendo. Aqui, nas lives a gente não tem o costume de ficar orando e nem apresentando os irmãos que entram. Peço perdão para você que está acostumado com esse tipo de pregador, mas eu tenho a mente muito dispersa. Então, se eu ficar cumprimentando e conversando com todo mundo, eu vou me perder dos textos, né? Então, eu te peço perdão por causa disso. E eu tenho uma outra causa, né? Eu tenho um problema de uma documentação, né, que foi feita, demorou um certo tempo para ser aprovada, e com isso algumas coisas foram sendo necessárias, algumas adaptações da minha vida. E quando saiu essas documentações, as pessoas envolvidas acharam por bem não levar adiante, né? Então é um projeto que está documentado, mas que a gente, na verdade, não sabemos nem qual é
a situação atual desse projeto. Só que o que acontece? Já há algum tempo, né, eu tenho sentido vontade de procurar colocar isso em prática. Já há algum tempo eu tenho até orado a Deus, né, meio que na incredulidade, mas hoje uma amiga que sabia dessa vontade de colocar esse projeto em prática, ela perguntou para mim como é que estava, e eu disse, olha, na verdade precisa de um contador, né, porque a Receita Federal, eu preciso ver como é que está essa situação na Receita Federal, mas ela não me informa por conta de ser o CNPJ, né. E aí então ela falou, vou conversar com ela e ver o que consegue. E aí eu queria pedir que você que ajudasse na oração, e que querendo Deus, né, se Deus for nos ajudar, se Deus, com aquilo que Moisés fala, né, se o Senhor não for conosco, então não nos deixe ir. E é bem isso, né, a gente sabe que Deus pode fazer tudo, a gente só não quer ir sem que Ele permita, sem que Ele queira ir com a gente, mas se Ele quiser, para que tudo dê certo, para que a gente possa regularizar essa documentação e colocar esse projeto, né, na nossa mente, é um projeto que vai ser bênção para o reino dos céus. É um projeto que a gente vai poder manifestar essa glória do Senhor, manifestar a vontade de Deus, edificar vidas, né? Eu acho que qualquer projeto que envolva o Evangelho, que envolva a unção, a virtude de Deus, deve ter por finalidade a edificação de vida, a transformação deste mundo. E é mais ou menos esse projeto. Então, orem, né? E assim que a gente tiver uma resposta positiva ou negativa, a gente vem aqui, comunica os irmãos e pede para os irmãos cessar as orações. Mas que você possa, então, interceder, não é? Ore pelo seu vizinho, ore por você, ore pela sua família, ore pelo seu vizinho, ore pelo seu estado, pela sua cidade, pelo nosso Brasil, ore pelo seu globo, né? Ou a parte do hemisfério do globo que você está. Enfim, ore por todos, né? Faça oração com súplicas, levantando a sua mão cansada e não e dobrando seus joelhos causticantes. Tá certo? Então, que Deus abençoe você. Amanhã, se Deus permitir, às 22h30 eu estarei de volta. Nós vamos continuar, então nós vamos entrar no capítulo 7, né? Que vai ser agora a posição do sumo sacerdote e aquele desenvolvimento ministerial sobre a vida de Estevão. Até amanhã, durma bem, tenha um bom sono e que tudo concorra para a sua felicidade.